da transição, realmente eu até fui tomado de surpresa, estou até agora me organizando, vendo como eu posso ajudar, pela indicação para trabalhar nessa área de indústria, comércio e serviços. E é bom que se diga, né? A transição é apenas a preparação de ações que o governo tomará a partir de 1º de janeiro, e essa transição vai até final de dezembro, não tem nada a ver com participação em governo. Então eu no primeiro turno fui o coordenador do plano de governo da Simone Tebet. No segundo turno eu fiquei muito afastado do processo eleitoral em nível presidencial, porque eu acreditava que realmente nós tínhamos que ter uma candidatura de centro, inclusive no segundo turno, para enfrentar a polarização. Trabalhei muito no apoio ao Eduardo Leite e ao Gabriel para o governo de estado, por entender que o Eduardo tinha continuado o trabalho que o Sartori tinha feito, que era importante a não interrupção desse trabalho agora. Então fiz no segundo turno um trabalho muito mais forte na direção da candidatura ao governo do estado, e um pouco afastado da presidencial, porque sempre achei que essa polarização tinha que ser enfrentada com um projeto de centro que pacificasse o Brasil. Pois bem, agora convocado para ajudar nessa transição, eu não poderia deixar de aceitar, mas é um período de transição que é de curta duração e que eu vou procurar na área de indústria, comércio, serviços, micro, pequenas empresas e até chegando no agro, por causa da indústria, eu vou procurar ajudar dando sugestões dentro da experiência que tenho, tanto no parlamento como no governo, como a minha representação com várias entidades nacionais aí ligadas à indústria, comércio, serviços, ao próprio agro. Então eu vou ajudar no que eu puder, mas estou à disposição de vocês. Bom, Jaqueline, primeiro, realmente não tenho ainda informações de como será feito o trabalho, entende? Agora eu sei que em Brasília tem o centro do Banco do Brasil, onde está centralizada toda a transição, mas parece que o único grupo que já se organizou, já reuniu, é o grupo de ação política, e hoje a primeira reunião do grupo da área econômica. Os outros grupos temáticos ainda não reuniram. Então eu estou esperando exatamente as informações de como esse trabalho vai ser realizado para poder iniciar o trabalho. Agora, sugestões eu tenho. A minha experiência na questão, por exemplo, da reforma tributária, que eu fui presidente de uma comissão no Congresso Nacional, que ao longo da minha vida eu trabalhei a favor de uma reforma tributária que constantemente tem sido adiada. Os governos não assumem uma prioridade para a reforma tributária. Isso vem lá do governo Fernando Henrique, que eu fui líder do governo e vi a única reforma que não avançou foi a tributária, porque a área econômica tinha medo de perder receita. No governo Lula, os 2 primeiros governos Lula, havia compromisso com a reforma tributária e também a área econômica não deixou avançar. No governo Dilma nem se falou em reforma tributária e no governo Temer não deu tempo. Agora, tu tens hoje dentro do Congresso Nacional a PEC 45 e a PEC 110 que vão na direção da simplificação, da racionalização, da eficiência do sistema tributário, da justiça fiscal, diminuindo sonegação e informalidade, busca do judiciário para não pagar tributo, ampliando a base, desonerando a produção, fazendo com que a carga seja melhor distribuída e desonerando aqueles setores que ganham menos e que hoje pagam muito tributo embutido no que consome. Quer dizer, então essas propostas que estão no Congresso Nacional, elas estão prontas. Então a minha primeira sugestão vai ser deixar claro que a experiência que tenho leva a que, se o governo não fizer essa reforma andar, ela está mastigada, digerida, está trabalhada, se não fizer no primeiro ano, não vai fazer de novo. Nós vamos ter mais 4 anos sem reforma tributária, com todo o custo que isso determina para a sociedade e para os setores que eu vou ter a responsabilidade de apresentar aí iniciativas que o governo pode ter, políticas que o governo pode ter para a indústria, para o comércio, para a micro e pequena empresa, para o setor de serviços. Pois bem, então, primeira, Jaqueline, respondendo a tua pergunta, primeira sugestão, reforma tributária que está pronta, que tem a PEC 45 na Câmara e a PEC 110 no Senado, que o governo assuma, priorize e faça avançar, de preferência nos 6 primeiros meses. Se não der nos 6 primeiros meses, pelo menos até o final do ano. Se passar o primeiro ano,
vamos perder a oportunidade de ter a reforma tributária avançando. Então, essa é a primeira. Segunda, nós não temos política industrial no Brasil. E política industrial tem muito mais a ver do que só recriar o Ministério de Indústria e Comércio. Quer dizer, já tivemos Ministério de Indústria e Comércio que não tinha força nenhuma. E hoje no mundo inteiro, tu pega a China, Estados Unidos, Índia, União Europeia, todos estão com políticas industriais fortes na direção da inovação, de ciência e tecnologia, na direção da indústria 4.0, e nós aqui patinando, sem política industrial, sem uma definição clara do que é que deve se fazer para que a indústria que perdeu espaço dentro do PIB, ela volte a crescer. Nós temos um processo de desindustrialização em marcha no Brasil. Tá? Então, isso tem a ver com o agro. Por quê? Porque quando eu falo indústria, eu estou falando indústria de máquinas e implementos agrícolas. Quando eu falo indústria, eu estou falando da indústria que processa a nossa carne, quer dizer, de suínos, de bovinos, de aves, quer dizer, os nossos frigoríficos, a indústria. Quando eu falo indústria, eu falo na indústria de processamento de grãos. Olha o que representa a produção de biocombustível no Rio Grande do Sul. Então, eu acredito que esta política industrial, que signifique, por exemplo, atacar de frente o chamado custo Brasil, ela tem que acontecer. Então, a minha experiência, eu hoje sou do Conselho Superior da Fiesp, eu sou do Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo. Não ganho nada para isso, mas as reuniões que tenho, elas me permitem debater essas grandes questões em nível nacional. Tá? Da mesma forma que pega todas as entidades aqui do Rio Grande do Sul, eu tenho uma relação muito próxima, tu entende? Muito tranquila, muito propositiva. Então, essa experiência que adquiri ao longo do tempo, como governador, como parlamentar, como representante e membro de várias entidades, fui diretor de ação política da Associação Brasileira de Indústria e Máquinas, isto me faz poder levar para dentro desse grupo da transição sugestões que o governo poderá aceitar ou não, mas eu tenho obrigação de aproveitar esse pequeno espaço que tenho para mostrar caminhos que possam significar um país crescendo mais, se desenvolvendo mais, gerando mais emprego e renda. O governo vai ter que seguir a partir de 1º de janeiro. Agora não é ficar criticando se tem gente na rua, tá, contestando o resultado da eleição. Eu acho que com o tempo as pessoas vão se dar conta que, primeiro, não houve, as próprias Forças Armadas, o próprio Ministério da Defesa diz que não houve problema de irregularidades na eleição, tá? Quer dizer, não tem. Agora, quer fazer oposição, chega o governo, assume no dia 1º de janeiro, a cada erro que o governo cometa, vá para a rua, critique, faça oposição, mas isto eu acho que tem que ser a partir de 1º de janeiro. Mas o presidente não pode ficar se preocupando também em criticar o que aconteceu nos 4 anos de governo, de criticar o porquê que as Forças Armadas mandaram fazer uma verificação no processo eleitoral. Quer dizer, isso passou. Agora é olhar para frente. Agora é olhar para um quadro também, por que deu problema na Bolsa e por que deu problema hoje na subida do dólar e na queda da Bolsa. Porque, na verdade... O discurso do presidente? O discurso foi com relação, se o presidente está correto dizer que vai se preocupar com o social, tá? Mas ele tem que se preocupar com o social, não deixando de lado a responsabilidade fiscal. E onde no momento que ele criticou a questão do teto de gastos, tá? E não disse qual é que seria a âncora fiscal que substituiria o teto de gastos, no momento que criticou a chamada regra de ouro, quer dizer, ele deu ideia de que o governo poderia caminhar para a irresponsabilidade fiscal. E isso não vai acontecer, eu tenho certeza que não vai acontecer. Tá? Tenho certeza que, se acontecer, o governo perde aquilo que ele tem que garantir: estabilidade, credibilidade, previsibilidade. Se ele perder estabilidade, credibilidade, previsibilidade, tu não tem investimento chegando no Brasil, tu não tem um investidor interno fazendo investimento, tu não tem o país crescendo e tu pode ter problema para governabilidade. Tu tem a inflação crescendo e a necessidade de aumentar juro. Então, eu não tenho a menor dúvida que a equipe econômica que vai ser indicada, ela vai ter todo o
cuidado para cuidar do social, mas não esquecendo a responsabilidade fiscal. Tá? Então, ontem deu essa turbulência toda em cima de uma fala que realmente patinou, rateou em algumas coisas, deixou algumas coisas em aberto, que eu acho que é uma lição para que, a partir de agora, o governo efetivamente, quando eu digo governo, não estou falando só no presidente, mas quem vai falar representando o governo, que fale olhando para frente, que fale mostrando caminhos, que fale esquecendo os problemas que nós tivemos até aqui, tá? Que fale na direção de um processo de pacificação. Tá? Então, no meu modo de ver, Jaqueline Quintana e ouvintes da CBN, acho que é o caminho que tem que seguir. Avaliação, o senhor acha que o MDB deve participar do governo, além da Simone Tebet, que me parece que é já certo que ela vai ocupar o ministério, o partido deve participar, ou o senhor acha que não? Jaqueline, eu acho que o PMDB tem responsabilidade com aquilo que, se ele está participando da transição, eu acredito que o partido tem que ter responsabilidade dentro do Congresso Nacional, aprovar as boas propostas do governo. O partido não pode simplesmente dizer: eu não tenho nada que ver, estou na oposição, tal. Não, acho que o caminho é outro. Inclusive, não esquece que parte do MDB, principalmente o MDB do Norte, do Nordeste, apoiou a candidatura do Lula. O PMDB não é um partido uno. Tá? No Sul e Sudeste, nós tivemos, digamos, mais apoio de lideranças do MDB à candidatura do presidente Bolsonaro do que o Lula. Tá? Então, o que o presidente Baleia Rossi vai ter que levar em consideração? Isso tudo. Tá? E vai ter que, como é que ele vence etapas para definir se o MDB vai estar na base de sustentação. Aí eu acho que tem a responsabilidade de apoiar os bons projetos do governo, tá? De garantir governabilidade, tá? Mas daí a participar com outros cargos dentro do governo, o que não pode, Jaqueline, não pode acontecer é aquilo que apequenou o partido ao longo de muito tempo, de ficar trocando apoio por espaços em governo. Isso que eu acho que não deve acontecer. Mas, Quintana, Jaqueline, eu acredito que, como acontece em nível federal, e a responsabilidade é do Baleia Rossi, diversas divisões que existem dentro do MDB, o MDB do Norte e Nordeste não foi o mesmo do Sul e do Sudeste durante essa eleição. Então, o Baleia Rossi vai ter que vencer etapas. Uma coisa é estar na transição, ajudando com ideias. Outra coisa é estar na base de sustentação e na participação de governo. E, da mesma forma, o Fábio Branco vai ter que passar do processo eleitoral a ver como constrói uma unidade maior do partido. Eu, com muita tranquilidade, mostrei a cara. Havia uma decisão do partido ter candidatura própria, o Gabriel era o candidato, mas o Eduardo Leite não era candidato a governador. Ele tinha o projeto nacional. Quando ele assume a candidatura a governador, nós tínhamos dois caminhos. Manter a candidatura própria, dividir o centro, e com uma candidatura que, com toda a qualidade dela, simplesmente figuraria, não tinha nenhuma coligação, nós estaríamos sozinhos. E é o natural o Eduardo Leite, por ter sido governador, por ter toda a projeção que teve e até essa discussão nacional, é claro que a visibilidade que ele tinha lhe dava uma condição de pontuar muito melhor em qualquer pesquisa e aparecer muito melhor, com muito mais chances de ganhar a eleição. Então nós tínhamos uma decisão a tomar. Íamos com candidatura própria, pela tradição do MDB, de ter tido 4 governadores eleitos entre 10 pós-democracia, e para figurar, para dividir o centro e permitir que os dois extremos, os candidatos da esquerda e da direita, pudessem favorecer disso, eu entendi que não. Eu entendi que dentro do novo quadro que surgia, com a partir da definição do Eduardo Leite ser candidato, que nós não devíamos dividir o centro, que nós não devíamos correr risco de ter uma eleição com um grau absurdo de dificuldades para pontuar, e que devíamos ter a coligação. Ganhamos na convenção, mas teve gente que achou que não, que o MDB, pela sua história, não podia deixar de ter candidato. Tudo bem,
Tu tem que aceitar essas posições e tu tem que, a partir do resultado da eleição, por que eu defendi o Eduardo Leite e o Gabriel? Porque, primeiro, o MDB está de vice-governador. Segundo, o Eduardo Leite, ele deu continuidade aos projetos do Sartori, tá? Que fez um bom governo. Deu continuidade. A interrupção de projetos de 4 em 4 anos não tem sido bom para o Rio Grande do Sul. Tá? Então, a reeleição, que praticamente é uma reeleição, garante a continuidade com mais calma desses projetos que estão em andamento. Então, eu não tenho dúvida, se eu olhasse para o Eduardo Leite e visse um governador que não tivesse condições de fazer um bom trabalho, não, eu olho para o trabalho que ele realizou, eu olho que ele tem ao lado dele uma pessoa altamente qualificada, um jovem com uma experiência já e com um potencial de crescimento incrível, que é o Gabriel Souza. Tá? Como é que eu vou deixar de apoiar? Eu tenho que olhar. Mas eu não consegui me reeleger governador, tá? Por um acidente de percurso, porque na última semana tentaram influenciar em quem deveria estar comigo no segundo turno. E me faltaram 17 mil votos. Bom, porque eu não me reelegi governador, eu vou dizer que outro não deve se reeleger, não deve conseguir quebrar esse tabu de não ter um governador reeleito. Não, eu tenho que olhar para o Estado, para aquilo que é importante para o Estado. E eu tenho que olhar também para o partido que tem uma figura como vice-governador, que vai dar uma grande contribuição ao Eduardo Leite, e é uma figura que está se projetando. Agora, se tu me disser, eu respeito quem pensa diferente, eu acho que a hora é de o Fábio Branco construir a unidade de novo, tá? Eu respeito, acho que a gente, na democracia, tem que aceitar quem pensa diferente e tem os motivos para pensar diferente. Tá? O PMDB não é o mesmo MDB em nível nacional, e aqui no Rio Grande do Sul ficou uma divisão com relação a se deveria ter candidato próprio ou se deveria fazer a coligação. Agora é hora de nós encontrarmos a forma de unir e trabalhar a favor do Estado. Trabalhar a favor do Estado, fazer com que as coisas andem bem no Estado, não torcer contra.